Mas vamos lá, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre decisão judicial. Aí, você estava pedindo um advogado aqui no programa? Estamos trazendo mais um advogado aqui no programa, doutor Ricardo da Cunha Cepini, advogado que vai ajudar a gente aqui. Tudo bom, doutor Ricardo? Como é que tá? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Cadu, um prazer imenso estar aqui hoje. Vamos falar sobre essa decisão judicial aqui, doutor, que garantiu a indenização aí de um vendedor ambulante que foi atingido por uma explosão de um transformador em Minas Gerais. Rapidamente, uma decisão recente do TJMG, né, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estabeleceu que esse vendedor ambulante receberá uma indenização de R$15 mil por danos morais e materiais após ter sido vítima de uma explosão de um transformador. O acidente aconteceu em um evento em Carmo do Rio Claro, aqui no sul de Minas Gerais. Não é Carmo do Rio Claro, aqui no sul de Minas Gerais. Doutor, normalmente a gente vê, né, o Ricardo, um caso onde que a gente processa a empresa que a gente está prestando serviço ou que ela está prestando serviço para a gente, né? Uma explosão de um transformador é algo que foge um pouco da normalidade de qualquer ação judicial, né? Na verdade, é mais comum do que a gente imagina. É mesmo? Pois é, Cadu. Explode muito. Muito. Nesse caso especificamente, ele foi considerado um consumidor por equiparação. O Código de Defesa do Consumidor fala disso. Toda vez que acontece algum dano, que a empresa causa algum dano a alguém que está passando na rua ou qualquer coisa desse tipo, ainda que essa pessoa não seja uma consumidora direta da empresa, no caso dele da CEMIG, podia até ser, se fosse um cidadão mineiro, a empresa passa a ser responsável por aquele dano. Vai se equiparar aquela pessoa ao consumidor e a empresa passa a ser responsável por aquilo. Esse caso é muito interessante ainda notar que a empresa já havia sido condenada na primeira instância, isso é lá em Juiz de Fora, no juiz de primeiro grau, a pagar uma indenização de R$3 mil para o consumidor, né? O que, a meu ver, era um valor demasiadamente baixo para compensar aquilo tudo. Ele recorreu e o tribunal acabou aumentando esse valor para R$15 mil. É, porque o cara sofreu, né, velho? Tipo, explodiu um transformador ali, ele machucou, ele teve a questão não só física, mas mental, psicológica ali no caso, né? Exato, exatamente. E o dano moral, ele existe exatamente para tentar se reparar esse tipo de problema. Na verdade, nós temos os danos patrimoniais, que é aquilo, por exemplo, quebrou o carro do rapaz. A gente sabe quanto custa. Vale, sei lá, R$40 mil, paga-se R$40 mil, tá tudo certo. Mas quanto vale o dano psicológico? Essa é a grande discussão hoje no judiciário. Porque, a princípio, em primeira instância, arbitrou-se um valor de R$3 mil para pagar, para tentar aí amenizar o dano que esse rapaz sofreu. Enfim, eu advogo com direito ao consumidor há 10 anos já. E em algumas varas a gente vê que o juiz está há 10 anos arbitrando R$3 mil. Os mesmos R$3 mil. Ou seja, quanto que houve de mudança na monetária nesse tempo, quanto de valor o real perdeu. R$3 mil hoje é a mesma coisa que R$3 mil em 2013? Então essa é uma grande luta da advocacia para tentar aumentar esses valores e de fato conseguir com que o cidadão seja reparado pelas empresas. É meio que um padrão, os juízes, eles têm essa, tipo, como é que eles fazem essa estimativa aí de quanto que foi o meu dano psicológico? Que é difícil, né, de você precisar, difícil, né? É difícil. Na verdade, o dano moral, ele tem, de acordo com o direito, ele tem duas características principais, dois objetivos. O primeiro é reparar a vítima do incidente, né? Nós vamos tentar ali amenizar a dor que ela sofreu e nesse caso se avalia bastante a situação, vai muito da sensibilidade do juiz, ou seja, Cadu sofreu muito, Cadu sofreu pouco, como é que foi essa situação? E aí nós vamos fazer a fixação do dano de acordo com isso. Mas o segundo ponto, que me parece muito importante também, é a característica pedagógica desse dano moral. Porque nós temos que, de alguma forma, fazer isso doer no bolso da empresa, para que ela seja desestimulada a continuar agindo desse jeito. Sim. Então, nesse caso, me parece que do ponto de vista de causar algum dano efetivo à CEMIG, de fazer a empresa ali, de fato, doer um pouquinho no bolso, o juiz de primeira instância não adequou muito bem a indenização e o tribunal acertadamente majorou para o valor de R$15 mil. A defesa da CEMIG argumentou o seguinte, que caso fortuito ou força maior. Você acha uma defesa válida? É uma defesa válida, é até uma defesa bastante comum nesse tipo de caso. O que é fortuito? Que até nem eu sei. Caso fortuito e força maior, na verdade, são duas palavras para dizer a mesma coisa, são expressões sinônimas, tá? Toda vez que nós tivermos um dano ali que foi externo e não for algo que possa ser controlado pela empresa, você pode alegar isso como uma forma de
cancelar a responsabilidade da empresa sobre aquilo. Chama excludente de responsabilidade, que é o que a gente chama no direito. No caso específico, o que a CEMIG fez foi dizer o seguinte, olha, a rede de energia elétrica ela está exposta a céu aberto. Portanto, é suscetível de sofrer dano de animais, uma pipa que pode ter batido ali e causado algum dano, linhas, coisas que se chocam com a rede de energia elétrica e que pode aí causar um dano não previsto. Então a CEMIG disse, olha, a manutenção estava em dia. Provavelmente esse dano aconteceu por um fortuito externo, ou seja, um animal, alguma coisa que bateu ali. Só que ela não conseguiu comprovar isso, ficou só no campo da teoria. Então, acertadamente, eu digo, novamente, o tribunal majorou essa indenização e manteve a condenação de primeira instância. O retorno da CEMIG, inclusive, é falando abertamente sobre essa questão, né? Uma força maior não se responsabilizando por algo que tenha acontecido ali. Mas é um transformador deles, né? Então eles têm a responsabilidade ali com aquele equipamento, com aquele aparelho, como o senhor disse, né? Exatamente. O direito do consumidor ele trabalha com a ideia que a gente chama a teoria do risco da atividade. Então, o que acontece? Toda vez que você tem uma atividade econômica desenvolvida, existem riscos que são inerentes àquela atividade. Te faço a pergunta. A CEMIG presta fornecimento de energia elétrica. É possível que a energia elétrica cause dano a alguém? Me parece que sim, né? Então, a CEMIG vai ser responsável por esse dano toda vez que o consumidor conseguir provar que o dano adveio do serviço prestado pela CEMIG. Nesse caso, especificamente, o transformador que explodiu. E aí é o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Porque nem vai tratar de culpa ali. A CEMIG disse o transformador estava com a manutenção em dia. Mas isso não importa. O que importa é que o dano veio através desse transformador. E a responsável pelo fornecimento de energia elétrica pelo transformador é a CEMIG, então ela tem que indenizar o consumidor. Agora me vem uma questão, que a gente viu como é que teve a chuva esse final de semana lá em Pouso Alegre, e eu acho que isso daí vai acontecer, né, em várias cidades. Eu acho que nós não vamos ficar isento de chuva igual está acontecendo no sul, espero que não, espero estar errado, mas eu acho que do jeito que está vindo aí esse tempo, esse mormaço, vai ter muita chuva. E com chuva vem risco de arrebentar, né, o cabo de energia, etc e tal. A gente já viu, inclusive, inúmeras vezes daquele, né, aquele backlash, aquele cabo arrebentado ali e soltando energia para tudo que é lado. Nesse caso também poderia ser entrado danos morais, por exemplo, se o cara arrebenta um cabo de energia elétrica e ele se fere ou acontece alguma coisa com ele ali, a empresa também, teoricamente, teria uma responsabilidade? Teoricamente, sim, mas me parece que esse caso seria um exemplo claro de caso fortuito ou força maior. Aí entraria evento da natureza que não pode ser controlado pela empresa e por mais que ela tivesse tomado todas as precauções ali, seria impossível evitar que aquele fio se rompesse. Então, como com a força da natureza nada se pode ser feito, não tem como responsabilizar a empresa nesse caso. Mas isso tem que ser analisado, Cadu, especificamente em cada caso. O juiz é que vai chegar a essa conclusão, porque pode chegar-se também à conclusão de que aquele cabo não tinha manutenção adequada, que ele só rompeu porque usaram um cabo de qualidade inferior, coisa desse tipo, e aí a empresa poderia sim ser responsabilizada. Aí tem que entrar com a perícia técnica, avaliar lá. Exatamente. Mesmo a situação envolvendo, por exemplo, como você está falando, né, caso fortuito de força maior, como já aconteceu inclusive aqui em Varginha, em outras cidades, questão de queda de árvore, né? A queda de árvore em cima de carro, em cima de moto, aqui, se não me engano, ano passado não, acho que foi o retrasado ou passado, uma árvore caiu em cima de um monte de motos aqui no centro, não sei se o senhor está lembrado disso, no IP até, se eu não me engano. E aí, no caso, como é uma força maior também, pode ser que há essa ligação. Pode ser. O que acontece é que nesses casos especificamente foge a esfera do direito do consumidor. Porque quando nós estamos tratando do poder público, não tem ali um serviço remunerado prestado, uma prestação direta de serviço, né? Então vai fugir dessa teoria do Código de Defesa do Consumidor e aí tem que comprovar a culpa do responsável. Necessariamente a pessoa ofendida ali teria que comprovar que a prefeitura, no caso, deixou de proceder com a manutenção adequada da via urbana, da árvore, nesse caso, para poder receber essa indenização. Mas também tem que colocar um advogado na jogada ali, porque ninguém faz nada sozinho, né? O ideal é que sim. Ô, doutor, pra gente esclarecer melhor então, no caso desse rapaz, vendedor ambulante, estava trabalhando, estava lá exercendo a função dele, explodiu o trem lá, e aí ele conseguiu
essa indenização. Mas quais os documentos ele teria conseguido utilizar ali para comprovar que, de fato, ele, né, foi vítima de uma explosão? Isso é até muito importante dizer isso aqui para o consumidor sempre se lembrar que o boletim de ocorrência é um dos principais documentos para documentar qualquer situação. Muitas vezes se vai até a polícia e o policial ali acaba se recusando a fazer esse boletim por não haver necessariamente um crime, né? E não está de tudo errado não, mas o grande problema é que ao fazer isso tira do cidadão essa possibilidade de apresentar uma prova a mais. Então ali no caso específico, o consumidor ele apresentou, além dos prontuários médicos, para mostrar que ele foi atingido por aquele óleo que sofreu aquele dano físico, ele fez um boletim de ocorrência logo em sequência também. E isso, tanto o juiz quanto o tribunal consideraram que o boletim de ocorrência foi crucial para mostrar que de fato aquela situação ocorreu. E aí, a partir disso, como nós estamos falando do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o consumidor traga elementos mínimos para comprovar que aquela situação existiu, é a empresa que tem que provar que aquilo não foi por conta do serviço prestado por ela, né? Uhum. Então inverte ali o que a gente chama de inversão do ônus da prova. E aí o consumidor ele tem essa vantagem que o Código de Defesa do Consumidor elegeu para poder sanar a vulnerabilidade que tem econômica entre a empresa e o consumidor. Você acha que o brasileiro é muito passivo na questão de consumo, né? Sou consumidor, fui lesado, mas mexer com isso não? Você acha que o povo deixa muito? Infelizmente. Essa é uma característica que está mudando pouco a pouco, ainda bem, e muito disso eu tenho que dizer que é fruto da conscientização que os próprios advogados, que o próprio Ministério Público, PROCON, etc., fazem hoje na rede social, mas infelizmente eu sempre digo, o Brasil é um péssimo país para o consumidor. Não são, como eu disse, há 10 anos assistindo os mais variados casos de abuso e às vezes até crime contra o consumidor por instituições, às vezes empresas multinacionais com uma boa reputação e tudo mais. Então, é lucrativo fazer esse tipo de coisa. A grande verdade é essa. O abuso contra o consumidor é lucrativo. E só vai deixar de ser quando o consumidor passar a correr atrás dos seus direitos e nós tivermos indenizações como essa num valor considerável que possa, de fato, causar algum transtorno à empresa. Que é uma chapuletada, né? 15 conto ali. Eles podem recorrer ainda? Podem recorrer. Na verdade, a empresa ainda pode recorrer para Brasília, provavelmente para o STJ, mas isso torna o processo bastante caro. Então, talvez, é bem provável que isso termine ali. Desculpa, nesse caso específico, já transitou em julgado a sentença e a empresa até já pagou o consumidor. Eu olhei isso ontem antes. Já pagou, já então. Pagou o consumidor não tem nem e tá tudo certo. Mais. Mas poderia, em tese, depois de Belo Horizonte, recorrer para Brasília, para o STJ ou para o STF, dependendo do caso. Mas aí é para ver se tem algum erro ali no processo, né? Aí eles teriam que alegar que houve uma violação, que a decisão do Tribunal de Minas violou ou a lei federal ou a Constituição Federal. Se for violação à lei federal, quem analisa é o STJ. Se for uma violação direta à Constituição, sobe para o STF. Aí você vai ver todo aquele processão que a gente está acostumado a ver hoje em dia na televisão. Os homens das togas lá, os bravos, rapaz. Tenho medo daquele povo lá. Deus me livre, guarda. Doutor, quero agradecer demais aí, né, toda a sua explicação jurídica. Como é bom a gente ter pessoas qualificadas aqui. Por isso assista sempre o programa Fala Minas, a gente só tem fera aqui falando sobre determinados assuntos. Caso alguém tenha algum, né, tô louco para dar uma processadinha, tá aí com esse sentimento no peito? Louco para dar uma processadinha, como é que entra em contato com o senhor? Minha rede social favorita é o Instagram, @RicardoCepini, mas nós também temos uma página que falamos só sobre direito do consumidor, com dicas diárias ao consumidor, se chama @PSP Consumidor. Então, PSP Consumidor. PSP Consumidor. Eu já tô seguindo lá, é muito Maravilha. boa. Tá de parabéns. Muito obrigado. Obrigado, viu?